Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus por esse privilégio de poder voltar a esta igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas eu amo muito essa igreja de Jandira. Eu sei que foi daqui que eu saí, Foi daqui que eu dei os primeiros passos no Evangelho, ainda na época pastor Vigílio dos Santos Rodrigues. Sou grato a Deus pela vida do pastor que já dorme com o Senhor. De igual forma, sou feliz pela vida do pastor Alexandre. Pastor Alexandre, como já disse, somos amigos, Graças a Deus por isso. Eu posso voltar o dia que eu quiser aqui, porque eu tenho amigos aqui em Jandira. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Rever a todos os irmãos que aqui estão nesta noite, pastor Zedequias, pastor Josué, Natanael, os demais pastores, em nome de Jesus. Meus irmãos, como fora me dada a oportunidade, eu sempre gosto de frisar aos irmãos que eu não sei pregar, mas nós vamos ler a Bíblia juntos, Livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 e o versículo de número 2. Livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 e o versículo de número 2. Eu havia dito ao pastor Alexandre que não queria falar nada, porque nós estamos aí, tem dia que a gente tem que parar para ouvir, E eu marquei hoje para vir aqui para ouvir. Até eu falei para ele, vamos para Jandira, vamos. Eu vim para ouvir, mas, como diz o pastor Samuel falava, que soldado no quartel, cadeia ou serviço, então tá certo. Não gosto de ficar preso mesmo. Esther capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Quantos podem dizer amém? Amém. A palavra de Deus para o nosso coração nesta noite é: qual é a tua petição? O que você veio pedir aqui nesta noite? Nesta noite Jesus veio aqui em Jandira somente para ouvir a tua petição. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua própria boca o que você precisa nesta noite. Vocês já observaram que o crente, o novo convertido, quando ele aceita Jesus, a primeira coisa que ele aprende na oração é a pedir. Não precisa ninguém ensinar ele a orar. Ele já sabe que se ele dobrar o joelho, abrir a boca e pedir, Deus está pronto para lhe responder. E nesta noite o Senhor está aqui para lhe atender a tua petição, o teu rogo, glórias a Deus. E diz aqui que nós estamos numa petição, Deus abriu a porta da petição nesta noite. Eu quero falar sobre algumas pessoas que Deus abriu a oportunidade para ele pedir, e ele fez questão de pedir e foi abençoado. A primeira pessoa que eu quero vos falar nesta noite é Salomão. A Bíblia diz que Deus aparece a Salomão de noite. Olha que coisa linda quando Deus aparece. Deus tem aparecido para você de noite? Ele tem falado com você lá na sua cama, lá no seu quarto? Meu irmão, às vezes eu estou com a Miriam ouvindo um hino lá na nossa sala de jantar, e às vezes nós começamos a glorificar o nome do Senhor. É tanta alegria, porque o Senhor, Ele preenche a nossa casa. Meu irmão, que alegria é a casa que tem Jesus. Que alegria é a casa onde Jesus pode entrar. É você chegar assim: pode entrar, a casa é tua, pode fazer morada na nossa casa. Então nós observamos que Salomão, ele diz: Senhor, de noite Salomão, Deus aparece a Salomão e diz assim para Salomão: pede-me o que queres, que eu te dê. A Bíblia diz que Salomão, se fosse eu, no meu caso, eu já estaria pedindo coisa boa, coisa grande. Porque tem gente que fica pedindo, meu irmão, só pede coisa pequena. Senhor, me dá um carrinho, um poisézinho para mim ir para a igreja. Aí Deus dá um poisézinho, quebra no caminho e ele fica bravo. É da casa do serviço para o mecânico. Meu irmão, nós temos que pedir coisa grande, porque o Deus a qual nós servimos, Ele é grande. Esse negócio de gente ficar pedindo: não, me dá um carrinho velho, meia-meia. Não, meu irmão, o nosso Deus é dono da Ford, Volkswagen, Hyundai. O nosso Deus, Ele é dono de todas as fábricas de automóvel. Mas tem gente que fica pedindo: meu irmão, quem gosta de carro velho é museu. Eu gosto de carro novo, porque é Deus que nos dá. Às vezes tem gente, quando Deus abre a porta para ele pedir: Senhor, me dá uma casinha, olha, me dá uma choupana. Aí Deus dá uma casinha, cai na cabeça, aí vem pedir auxílio na igreja para ajudar a construir uma casa. Meu irmão, peça coisa grande.
Peça coisa boa, porque o nosso Deus que está aqui nesta noite, Ele está atento para ouvir a tua petição. E Deus abre a porta da petição a Salomão. Salomão podia pedir muitas coisas. Se Salomão pedisse, Deus iria dar. Mas diz a Bíblia que Salomão, eu acredito que ele para pensar o que eu vou pedir para Deus, já que ele abriu a porta da petição. Aí Salomão pede uma coisa importante para ele. Ele estava assumindo o trono no lugar do seu pai Davi. E diz a Bíblia que Salomão, ele chega para Deus e diz: Senhor, eu quero sabedoria. Aí Deus gostou, meu irmão, porque Deus gosta quando a gente pede para Ele. Porque tem gente que fica acanhado em pedir para Ele. Não tem gente que pede aumento para o patrão. Não tem gente que pede casa própria para o governo. Meu irmão, peça para Jesus. Ele gosta de fazer isso daí. Ele gosta da casa bonita para crente. Meu irmão, se tem um povo que tem que se abençoar na face da terra, é crente. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do rei, o dono da glória. Aleluia. E diz que Salomão disse: Senhor, eu quero somente uma coisa, me dê sabedoria. Aí Deus gostou. Falou: Salomão, eu vou te dar sabedoria, mas não somente sabedoria, eu vou lhe dar riqueza. A Bíblia diz que não houve um outro reino que teve mais riqueza do que o reinado de Salomão. O reinado de Salomão você pode ler na Bíblia, você não vai encontrar guerra. Sabe por quê? Ele fazia aliança. Salomão era inteligentíssimo, era um homem com a sabedoria, era dotado de uma sabedoria celestial. A Bíblia diz que Salomão, Deus disse: eu vou dar riqueza. Eu vou dar outra coisa para você, Salomão. Eu vou dar a cabeça dos seus inimigos na tua mão. Meu irmão, Salomão foi um homem abençoado. Sabe por quê? Ele soube pedir. E a pergunta de Deus para o teu coração nesta noite: qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Tem gente que fala: Senhor, mas aquilo ali que eu estou querendo é tão impossível. Tem gente que às vezes vai procurar um emprego e fala: mas aquela porta de emprego ali estão exigindo faculdade, está exigindo falar idiomas, diversos idiomas. É tão difícil, meu irmão. Para Jesus Ele ensina crente até falar em língua. Não tem problema, irmão, para o nosso Deus, isso não é problema. Ele soluciona todos os problemas. Aleluia. Eu quando entrei, já contei aqui para os irmãos um dia, eu quando entrei no correio, eu entrei como mensageiro, entregava telegrama na rua. Hoje Deus tem me dado uma posição melhor lá na empresa. Nós estamos servindo ao Senhor naquele lugar. Por quê, meu irmão? Eu não parei, mas tem gente que quando Deus pede alguma coisa, mas também para. Aí eu não vou estudar não, porque Deus disse que vai me dar. Meu irmão, não é assim que funciona não. Deus vai dar, mas nós temos que correr atrás também. Fazer por merecer. Porque tem crente que não faz nada, meu irmão, e acha que Jesus é obrigado a fazer. Eu fui num culto uma certa feita, onde o pregador dizia assim: olha, ponha Jesus na parede, Ele é obrigado a te dar. Eu falei: não, meu Jesus não é obrigado não. Ele dá se quiser. Ele já deu o que há de mais importante para nós, que é a salvação, o direito de vida eterna, e a morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Mas tem gente falando: tem que pressionar Jesus. Olha, você tem que confiar. Não, meu irmão, não precisa pressionar não. Quer ver uma coisa? É só você dobrar o seu joelho. Dobrar o seu joelho, tem intimidade com o Pai, Ele responde. Existem pessoas que quando vai orar, já chega metendo o pé na parede. Não, Senhor, me dê isso. Calma, meu irmão, não é assim que funciona não. Vai agradando Jesus. Sabe como que eu faço nas minhas orações? Senhor, Tu está tão lindo, Tu és maravilhoso. Olha, Tu és grande, Tu és poderoso. Abriu o mar vermelho, só com o sopro das narinas, meu irmão. Olha, Deus, não tem um melhor do que Ti não. É por isso que eu lhe adoro. Aí depois que você deixou o coração de Jesus bem molinho, porque o coração de Jesus fica molinho também. Quando você deixar o coração bem molinho, aí você abre a porta: Senhor, eu preciso daquela bênção. Eu vou ser sincero para os irmãos, Deus nunca me negou nada. Todas as vezes que eu faço oração, lá na frente Ele me dá. Sabe por quê? Porque Ele conhece a intenção do coração. Ele sabe. Jesus, Ele tem prazer em atender um filho. Tem ou não tem? Jesus, Ele tem prazer em atender os filhos. E diz a Bíblia aqui, que Deus deu a Salomão sabedoria, Deus reinos, Deus deu muita coisa a Salomão. Uma outra pessoa, quero correr aqui porque o tempo voa. Outra pessoa que Deus deu a seu pedido. A Bíblia diz a respeito de dois profetas, Elias e Eliseu. A Bíblia diz que Deus avisou a Eliseu dizendo: olha, eu vou arrebatar Elias por cima da sua cabeça. E Eliseu falou: opa,
se eu já gostava de andar com Elias, agora eu vou andar mais ainda. Eu quero ver ele ser arrebatado. Eu quero ter o privilégio de ver ele ser arrebatado. Diz a Bíblia que aí que ele começou a andar mais com Elias. Chegou uma hora que Elias disse assim para Eliseu: fica-te aqui, que eu vou a Betel. Aí Eliseu disse: viva o Senhor, e viva a tua alma. Aonde for você, eu vou também. Eu sei que a bênção está contigo. Meu irmão, como é gostoso andar com o homem de Deus. Mas andar com fofoqueiro, meu irmão, fuja dele. Andar com crente murmurador, meu irmão, se você andar 15 minutos com murmurador, você vira PhD, vira profissional. Meu irmão, é fofoqueiro, fuja dele. Porque hoje ele fala do fulano, amanhã fala de você. Mas o importante é aquele que anda com você, que é homem de Deus. É bom andar com o homem de Deus. É bom caminhar com o homem de Deus. E diz a Bíblia que Eliseu disse para ele: viva o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Aí Elias disse assim: olha, fica-te aqui, que eu vou ali no Jordão. Aí Eliseu disse: viva o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Quando ele chega ali no Jordão, diz a Bíblia que Elias tocou no Jordão, o Jordão se abriu. Chegou do outro lado, os profetas chegaram para Eliseu e disseram: você está sabendo que o teu Senhor vai ser levado aos céus arrebatado? Eliseu disse: fica quieto, eu também sei. Deus ainda fala comigo. Meu irmão, Deus ainda fala contigo? Ainda está falando contigo todo dia que você está na sua trajetória? Ele fala contigo ainda? Falou com Eliseu e disse: olha, viva o Senhor e a tua alma, que eu vou contigo. Atravessaram o Jordão. E Eliseu estava com aquele rosto de quem quer alguma coisa. Não tem crente que quando chega para a gente sabe que ele vai pedir alguma coisa. Uma certa feita lá na nossa sede, chegou um irmão e disse assim: olha, eu queria falar com o pastor Zé Amaro. Aí chegou o pastor Zé Amaro e falou: Carlos, vai lá, resolve isso daí para mim. Eu falei: quem é pastor? Não, estão querendo falar comigo, mas você já vai lá, conversa com a pessoa, você é eu lá. Tá bom, fui resolver. A pessoa tinha alguma coisa para pedir. Aí eu cheguei para o pastor: ela está querendo alguma coisa. Falei: eu já sabia, o rosto dela não nega. Vinha pedir, fala para ela vir na quinta eu resolvo o problema dela. Então o que eu quero dizer, meu irmão, Jesus ele sabe quando a gente quer alguma coisa. Quando nós faz aquela cara de bebê chorão, ele faz aquela cara assim, quem quer alguma coisa, aí a gente pede. Eliseu fez aquela cara, quem queria alguma coisa. E Elias disse: o que você quer, Eliseu? Olha, eu quero que haja porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Meu irmão, uma vez eu encontrei um irmãozinho onde eu dirigia, na igreja que eu dirigia. Ele estava orando assim: Senhor, me dá porção dobrada do teu espírito. Falei: rapaz, não faça isso daí não. Mas pastor, Eliseu pediu. Falei: não, olha bem na Bíblia. Ele pediu porção dobrada do espírito de milagre que existia na vida do profeta Elias. Porque se Deus der uma faísquinha do poder dele, não tem crente que sai correndo no meio da igreja? Sai pulando no meio da igreja? É só uma faísquinha. Agora, se Deus der porção dobrada, meu irmão, você vai ficar doido. Não, é tudo sob medida, fica tranquilo. O nosso Deus, ele é sábio. E diz a Bíblia que Eliseu disse: olha, eu quero que haja porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. E Elias disse para Eliseu: olha, se tu veres quando eu for arrebatado, assim acontecerá. E Eliseu começou a andar mais com Elias. Aí de repente veio uma carruagem, separou Elias de Eliseu, levou Elias embora. E Eliseu só ficou com a capa. Ele chega ali no Jordão, ele toca no Jordão e diz: aonde está o espírito de Elias? E ele tocou e o Jordão se abriu. Aleluia. Mas eu estava lendo a história de Elias e de Eliseu. Elias, ele fez 7 milagres. Eliseu tinha que fazer 14 milagres. Era o dobro. Já parou para pensar? Tem que fazer 7 milagres a mais. Mas a Bíblia diz que no 13º milagre, Eliseu morreu. E alguém pode dizer: mas pastor, então não se cumpriu a Bíblia, porque era o dobro, e ele morreu. Meu irmão, a Bíblia não confunde não, ela é aquilo que fala. E diz a Bíblia que estava o exército de Israel, estavam numa guerra, carregando um defunto, e defunto pesa, meu irmão. Pesa ou não pesa? Às vezes na igreja não cresce por causa dos defuntos. É aquela pessoa que não cresce e não deixa o outro crescer. Não faz, não deixa o outro fazer. Murmura de tudo, murmura de pregador. O coral cantou desafinado. Meu irmão, venha cantar no coral. Aquela irmã, não gostei não. Nada dá certo para ela. Não concorda com nada. Não concorda com nada. E diz a Bíblia que aquele defunto corre para cá, corre para lá.
De repente eles acharam uma cova aberta. De quem que era a cova? Profeta Eliseu estava enterrado ali. É assim, pastor Luiz? Estava enterrado, jogaram o defunto ali naquela cova. Quando o defunto bateu nos ossos, a Bíblia diz isso, quando bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. 14º milagre. Meu irmão, os nossos ossos ainda têm poder. Eu me lembro de uma certa pessoa que ela vivia no espiritismo. E um dia ela catou e foi lá no cemitério pegar um osso para fazer macumba, despacho. E levou para casa lá fazer despacho. E disse que o demônio não baixava e houve um alvoroço. Por que será que não baixa? O que aconteceu? Aí pegaram para aquela pessoa e disse: onde a senhora foi buscar esse osso? Ah, foi lá no cemitério, osso é tudo igual. Abri uma sepultura, peguei lá um osso e trazer. Vamos lá ver. Era uma sepultura de crente. Tinha pego o osso de crente, meu irmão. Osso de crente não serve para fazer macumba. Por quê? Porque existe uma unção sobrenatural sobre a nossa vida. Existe graça, existe proteção de Deus na nossa vida. Mas diz a Bíblia que Eliseu, ele morreu no 13º milagre. Ele ressuscitou, glórias a Deus. Mas vamos entrar aqui no livro de Esther. A Bíblia diz que o rei Assuero fez uma grande festa para os seus 127 presidentes. E aquela festa não era festa bonita, tinha de tudo. Tinha orgia, tinha de tudo que não prestava. E de repente diz a Bíblia que o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti, para que ela viesse ali à presença. Ele queria mostrar a beleza da sua esposa para os seus presidentes. Olha, a minha mulher é bonita. Queria apresentar. Alguns teólogos dizem que ele queria apresentá-la ali seminua, mas a Bíblia não diz isso. Eu não sou doido de inventar isso. Mas diz a Bíblia que ela disse para o rei, sabendo que ele estava embriagado, e seus convidados também: eu não vou me apresentar. Mas diz a Bíblia que o rei Assuero ficou tão irado, chamou os seus servos, seus conselheiros, e disse: o que eu vou fazer à minha esposa? Ela disse que não vai se apresentar. O que eu vou fazer? Os conselheiros disseram para o rei Assuero: olha, rei Assuero, faça alguma coisa com essa mulher, porque o dia que a minha mulher souber que a tua mulher não lhe obedeceu, não vai me obedecer também. O dia que a minha mulher souber que ela recusou, a minha também vai fazer a mesma coisa. E diz a Bíblia que o rei Assuero destituiu a rainha Vasti do trono. Mas rei que é rei não pode ficar sozinho. A Bíblia diz, é que Deus, mesmo eu acho lindo, é que Deus ele move tanta coisa para abençoar crente. É ou não é? Não é que não tem lugar que Deus, a pessoa até perde emprego, muda de lugar para abençoar fulano de tal. Viu? Para abençoar fulano de tal. Eu vou dizer, eu tinha na empresa lá no Correio, eu tinha um gerente, ele era espírita. Esse camarada, ele fazia de tudo, eu ouvi dizer que ele está querendo me dar uma justa causa. Eu estou doido para dar uma justa causa nesse camarada. E eu fiquei sabendo. E alguns falaram para mim: Camilo, ele está doido para tirar a sua cabeça. Eu falei: diga para ele de quem eu sou filho. Diga para ele que eu tenho dono. Não é assim não, não é desse jeito não. E às vezes ele passava, eu falei: chefe, vamos lá tomar um café? Aí ele ia tomar um café, alguém falava: Camilo, você é doido? Camarada, você quer a sua cabeça, você fica lá com um trelelê tomando café. Mas eu disse para ele, eu aprendi uma coisa com o meu pastor: inimigo a gente não pode lidar com ele de longe não. Inimigo tem que trazer ele pertinho, porque até ele puxar a faca e o punhal, eu já agarrei ele. Inimigo tem que trazer perto, meu irmão. Esse negócio, aí ele é meu inimigo, vou fazer de tudo para manter distância. Não, junte-se a ele, meu irmão. Sabe o que esse camarada fazia? Uma certa feita, um colega nosso ficou doente. Fizemos uma reunião ali na gerência. Esse meu gerente disse: ninguém melhor do que o nosso pastor Camilo para fazer essa oração. Eu falei: olha, esse camarada está ficando bom, já está me chamando de pastor. Mas eu sabia que aquilo ali, meu irmão. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Quando ele pensou que ia me tirar da gerência, o diretor foi lá e tirou ele. Viu? Tirou ele e pôs em outro lugar. Está lá encostado lá. Viu? Não é nem gerente, não é nada, está lá encostado numa mesa. E aí às vezes eu passo por ele: e aí, está tudo bem? Ele: tudo bem. Aí ele fica pensando: foi você que tentou me colocar aí, olha onde você foi parar. Meu irmão, não mexa com crente não. Ainda mais aquele que é protegido de Jesus. Aquele que é, meu irmão, tem crente que é queridinho de Jesus, viu? Tem gente, será que tem, meu irmão? Tem crente que quando ele dobra o joelho, Jesus responde. Aquele crente que não, a gente fala: mas como que pode? Deus já respondeu a oração dele. É Deus que faz isso, meu irmão. Nosso Deus, ele é tremendo. E diz a Bíblia que destituíram a rainha Vasti. O rei Assuero fez ali
Ele tentou para escolher uma nova rainha. E de repente aparece lá uma judia, a rainha Esther, Hadassa. Ela se apresentou ali, ela ganhou o concurso. Era um concurso de beleza. Alguns historiadores dizem que as demais se pintaram, se arrumaram, se perfumaram. E a rainha Esther, ela foi da sua simplicidade. E apresentou ali, e não é que Deus escolheu, não é que o rei Assuero se engraçou com a rainha Esther. Trouxe a rainha Esther para ser rainha, juntamente com ele ali no palácio. Rainha Esther começou a reinar com o rei Assuero. Mas vocês já observaram que quando o crente sobe de posição, não tem gente torcendo para dar errado. Lá na empresa, se você crescer, tem gente que fala, vai dar errado. Não tem gente que lugar onde você vai pregar, que tem gente na sua retaguarda ou na frente, torcendo para dar errado. Uma certa feita, eu me lembro, pastor Alexandre, meu pastor Zé Amaro, ele ligou para mim e disse, Carlinhos, ele me chama de Carlito, olha, hoje no culto de ensino, era uma terça-feira, a nossa reunião da terça-feira é muito boa, uma média de 1.500 crentes, e ele ligou para mim e disse, olha, prepara que você vai dar ensino hoje. Eu falei, não, pastor, a fila é grande, tem um monte de gente querendo dar ensino na sede, eu não quero dar ensino na sede, não. Aí ele falou, não, isso daí não é um pedido, é uma ordem. Eu falei, tá bom. Aí fui e orei. Sabe qual foi minha oração no púlpito? Senhor, não manda vir todo o povo, não. Manda só um pouquinho, é muita. Olha, Senhor, não me ajuda aí. Meu irmão, quando eu levanto da oração, eu olho para a galeria lotada. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu vi que ali alguns tinham uns pastores que é difícil o pastor Zé Amaro dar oportunidade, ainda mais no culto de ensino. E tinha uns, eu acredito que tinha uns lá que estavam torcendo o dedo para dar errado. Meu irmão, mas não adianta. O pregador pode ser ruim, mas a palavra ela é boa. A palavra, olha, a mão do pregador pode ser torta, mas a mão de Deus ela é certeira. Quando ela cai cai no coração do pecador, dá certo. Aleluia. Meu irmão, quando eu aprendi uma coisa, quando um companheiro vai pregar, meu irmão, eu estou intercedendo por ele, Senhor, usa ele, fala conosco, ajuda ele. Aleluia. Não pode, meu irmão, no ministério não pode ter inveja, ciúme, porque o que Deus deu para o pastor Alexandre é dele. Ninguém toma. Pode levantar quem for, foi Deus que escolheu, meu irmão. Deus escolhe, quando ele aponta o dedo, está apontado. Nós temos que aceitar. Glórias a Deus. Aleluia. E diz que foi ali, passou a rainha Esther, começou a reinar com Assuero. Mas tinha no reinado de Assuero um homem chamado Amã. Quem era Amã? Era o braço direito de Assuero. Era o comandante de Assuero. Assuero, e a Bíblia diz que era um homem de confiança de Assuero. E ele queria matar o povo judeu. Ele chegou ao rei Assuero e disse, ei Assuero, existe no teu reino um povo diferente. Meu irmão, você sabia que você é diferente? Você sabia que aonde você chega você é diferente? Alguém olha para você e diz, olha, aquele ali é diferente, aquele ali é crente. Mas tem gente, meu irmão, que aqui tem uma cara de crente, mas lá fora, misericórdia. Ninguém sabe se é crente ou não é. Aqui é só glórias a Deus, aleluia, aviãozinho, língua estranha, mas lá fora é um palavrão tremendo. E tem uns que falam palavrão e batem a mão na boca. Foi sem querer, foi nada, meu irmão. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se você fala é porque o coração está cheio. Está na hora de passar na olaria de Jeová. Dá uma limpadinha nesse coração, para ele fazer uma nova vida, fazer de você uma nova vida. Glórias a Deus. E diz a Bíblia que Amã diz, precisamos derrotar, acabar com esse povo. Você sabe que tem o desejo de Satanás de acabar com a sua vida? Mas sabe por que ele não acaba? É por causa do sangue de Jesus. Toda vez que ele vem contra a tua vida, ele vê o sangue estampado na sua vida. Quando ele vai tocar na sua vida, não tem jeito, é o sangue. É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue purificador. Aleluia. E diz a Bíblia que precisa matar. Aí Assuero falou, então prepara aí, vai matar, mata esse povo. A Bíblia diz que Amã foi para casa e disse para Zeres, Zeres, olha, eu vou mandar, o rei Assuero já assinou um decreto para matar os judeus. E eu quero matar um tal de Mardoqueu. Mardoqueu era primo de Esther. Sabe por que Amã queria matar Mardoqueu? É que a ordem do rei é que aonde Amã passasse, todo mundo tinha que se inclinar, prostrar perante ele, adorar a Amã. Mas quando ele passava diante de Mardoqueu do jeito que estava, ficava. Eu só adoro a Deus. Não, mas você não vai, Mardoqueu, você não vai adorar, eu adoro a Deus, homem não. Olha Mardoqueu,
Isso irritou a Amã. E ele construiu uma forca em frente à casa dele. E ele disse: eu não vejo a hora de ver o Mardoqueu aqui enforcado. Mas diz a Bíblia que Mardoqueu foi para a rainha Ester e disse: olha, rainha Ester, estamos condenados à morte. Eu e o seu povo vamos morrer pela mão do seu marido. Faça alguma coisa, porque se você não fizer, socorro de outra parte virá. A rainha Ester disse para o Mardoqueu: olha, meu primo, é o seguinte, faz tempo que eu não chego na presença do meu marido, mas eu vou levar as minhas servas, nós vamos orar e jejuar. Meu irmão, a rainha Ester já tinha ganhado as servas. Eu e ela vamos orar e vamos jejuar. E amanhã eu vou me apresentar ao rei, vamos ver o que acontece. E ela orou. E diz que ela se vestiu toda da sua realeza. Ela está passando diante a Bíblia diz que ela não podia nem olhar para o trono. Tinha que passar olhando pelo canto do olho. Porque se olhasse, é capaz de morrer. E ela passando toda bonita. O rei Assuero viu: rainha Ester, venha. Ela veio. Tocou, diz a Bíblia que tocou na borda do cajado. E ele percebeu que ela queria alguma coisa. Diz: rainha Ester, qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino eu te dou. A rainha Ester disse: olha, meu rei, o meu pedido e o meu requerimento eu não vou dizer nada hoje não. Eu vou fazer uma outra festa. E eu quero somente o Senhor e Amã na minha festa. Ninguém mais, só o Senhor. Amã já encheu o peito. Olha, só eu e o rei nessa festa da rainha. Mas diz a Bíblia que o rei Assuero foi dormir. E quando ele foi dormir não conseguia. Aí ele pediu para que trouxesse os livros das crônicas, a história do seu reinado. E ali na história das crônicas está dizendo que um certo homem chamado Mardoqueu ficou sabendo que 3 dos seus servos estavam tramando contra a vida do rei Assuero para tirar a sua vida. E diz a Bíblia que Mardoqueu foi lá e entregou os três foram executados. E o rei Assuero disse: eu fui liberto, não fui executado por causa desse Mardoqueu. Onde ele está? Está lá na porta lá do palácio. Ninguém fez nada por ele, não. Eu vou fazer. Traz ele aqui. Mas diz a Bíblia que estava entrando no palácio Amã. Aí Assuero chama Amã e diz: Amã, olha, me ajuda aí, eu queria agradar um homem, mas eu não sei o que eu vou fazer para agradar esse homem. Aí diz Amã, a Bíblia diz que Amã pensou no seu coração: quem é esse homem que Assuero gosta tanto? Sou eu. Olha, meu rei, pegue a sua coroa, ponha na cabeça desse homem. Só isso? Não, está começando agora. Pegue a sua roupa real e vista este homem. Acabou, Amã? Não. Ponha este homem em cima do seu cavalo real. E você convoque um dos seus maiorais e vai sair gritando: eis aqui o homem cuja honra o rei se agrada. E ele ficou pensando: já vai trocar a roupa agora. Aí Assuero diz: conhece Mardoqueu? Claro que conhece. A forca já estava pronta. Pegue a minha coroa e ponha na cabeça dele. Pegue a minha roupa e ponha e vista ele. Já parou para pensar? Mardoqueu sabia que Amã queria matar ele. Amã tem que chegar diante de Mardoqueu: por favor, seu Mardoqueu, ao respeito, meu irmão. Se levante, meu. Olha, mas o que é? Olha, o rei mandou colocar coroa dentro da minha cabeça, está querendo me levantar contra ele. Não, foi ele que pediu. Põe a coroa, põe a roupa dele. O rei manda tudo. Suba no cavalo dele. E Amã sai puxando o cavalo. Eis aqui o homem cuja honra o rei se agrada. Está aqui o homem cuja honra o rei se agrada. Eu acredito que Amã puxando o cavalo e Mardoqueu em cima, e o povo dizer: quem diria, Mardoqueu? Meu irmão, Deus ele vai lhe honrar nesta noite. Qual é a tua petição? Rainha Ester, no dia seguinte do banquete, ele chama ali o rei e diz: olha, meu rei, o banquete está pronto. Mandou chamar o Amã, foram para o banquete. Amã diz: não tem problema não, Zé, só eu e o rei vão para o banquete. E o Mardoqueu, o Assuero, diz: rainha Ester, qual é a tua petição? Até metade do reino eu te dou. A Bíblia diz que a rainha Ester disse: olha, o meu requerimento e a minha petição, estamos condenados à morte, nos ajude. Mas quem fez isso? Esse mal Amã. A Bíblia diz que a perna do camarada tremeu. Aí diz:
Diz a Bíblia, Aí disseram, olha, rei Assuero, sabe o que Amã construiu na frente da casa dele lá? Construiu uma forca, pega ele e enforca nessa forca. Meu irmão, a forca que construíram para você, Deus lhe vai dar vitória. Qual é a tua petição? Deixa eu encerrar aqui a história de uma irmãzinha. Essa irmã estava passando necessidade em casa. Ela foi ao dono da mercearia e ele não gostava de crente. Ela foi pedir ajuda, pediu alguns donativos de fiado. E chegando lá, o dono disse, olha, meu marido morreu, o senhor sabe. Eu vim aqui pedir fiado. E o dono disse para ela, olha, nós não gostamos de vender fiado para crente. Eu não gosto de vender fiado para crente. Muito menos para vocês, não vou vender não. Aquela mulher se humilhou e tal. Na ponta do balcão tinha um fazendeiro. E disse para o dono, disse, dá tudo que essa mulher precisa. Dá toda a sua sustenta, eu vou pagar. Pode dar tudo. E foi enchendo a sacola da irmãzinha. E quando terminou, ela falou, já basta, já chega, dá para muito tempo. Aí o dono da venda disse, pegou a listinha de compra que ela tinha dado para ele. Porque ele disse, olha, eu vou dar de mantimento quanto pesar a sua listinha de compra. Vocês já viram lista pesar? Mas diz que quando ele pegou a listinha, quando ele colocou na balança, a balança afundou. Aleluia. E foi enchendo. E depois ela disse que não precisava mais. E aí diz a Bíblia, diz a história, que aquele dono disse, olha, essa balança nunca me falhou. Mas ele foi ver a listinha, foi olhar a listinha. Não tinha pedido, não era arroz, feijão não. Sabe o que estava escrito? Senhor, tu conhece a minha necessidade. Aleluia. Meu irmão, Deus conhece a tua necessidade nesta noite. Qual é a tua petição? Amém.